Existe um tipo de afastamento que você não escolheu, mas que Deus permitiu. E a maioria das pessoas confunde isso com rejeição, frieza ou até falta de amor. Mas uma advertência profética antiga revela algo diferente. Há momentos em que Deus fecha portas entre pessoas, não por castigo, mas por proteção espiritual. Quando um relacionamento começa a enfraquecer sua paz, sua fé ou sua clareza de propósito, algo maior está em jogo. E insistir nessa proximidade pode ser, sem perceber, resistir ao próprio cuidado de Deus. Existem sinais claros de que Ele está permitindo essa distância, e reconhecê-los pode ser a diferença entre amadurecer ou adoecer espiritualmente. Hoje, você vai descobrir os 8 sinais de que Deus está agindo através do afastamento e como reagir sem culpa, sem dureza e com confiança no plano divino. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente começam a se afastar da sua vida sem que tenha havido uma briga, uma traição ou um conflito direto? Não houve rompimento, não houve palavras duras, mas a proximidade, aos poucos, deixou de existir. As conversas ficaram rasas, os encontros raros, e aquela conexão que antes parecia inabalável, agora parece coberta por uma névoa silenciosa. Você até tenta reaproximar, manda mensagem, puxa assunto, mas algo mudou, e o que mais dói é não entender o porquê. A verdade é que nem todo afastamento é causado por mágoa. Nem toda distância vem de frieza. Há um tipo de separação que não é escolhida por você, mas permitida por Deus. E reconhecer isso pode mudar completamente a forma como você lida com perdas, decepções e até com a solidão. Ellen White, uma das autoras cristãs mais lidas no mundo, escreveu com clareza sobre como Deus, em sua providência, nem sempre age removendo pessoas de forma direta ou dramática. Muitas vezes, ele simplesmente fecha portas, esfria vínculos, permite que caminhos se separem. Não por crueldade, mas por cuidado. Não por abandono, mas por proteção espiritual. Ela alertou que há relacionamentos que, mesmo parecendo bons na superfície, podem enfraquecer a fé, confundir a mente e roubar a paz que Cristo quer nos dar. E hoje você vai descobrir os 8 sinais de que Deus está permitindo distância em um relacionamento. Não para que você corte pessoas por emoção ou orgulho, mas para que você aprenda a discernir com sabedoria quando insistir em uma proximidade se tornou resistência silenciosa ao cuidado de Deus. Se esta palavra tocou algo em você, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos alertas. E nos comentários, escreva apenas: Deus cuida de mim. Essa declaração tem poder. Faça parte dessa corrente de fé. Existe algo que a Bíblia chama de paz de Deus, que excede todo o entendimento. É aquela tranquilidade profunda que vem do Espírito Santo e que não depende de circunstâncias externas. Ela é um termômetro espiritual. E quando você começa a perceber que toda vez que está próximo de alguém, essa paz desaparece, algo está errado. Talvez você não consiga explicar. Não houve ofensa direta. Não houve traição, mas você sai daquelas conversas cansado, confuso, inquieto. Você sente como se sua mente ficasse embaralhada, como se suas convicções se tornassem frágeis, como se uma nuvem pesada pairasse sobre você, mesmo horas depois de ter se afastado. Isso não é normal, e não é só emocional. Ellen White escreveu que há pessoas cuja
Presença constante pode enfraquecer o discernimento espiritual de um cristão, não porque sejam más intencionadas, mas porque a influência que exercem, mesmo sem querer, não está alinhada com os princípios de Deus. Ela alertou que Satanás usa até pessoas próximas, queridas, bem-intencionadas, para semear dúvidas sutis, críticas disfarçadas de cuidado e confusão emocional travestida de amizade. Você já reparou como algumas amizades deixam você mais próximo de Deus e outras, mesmo que pareçam boas, te afastam lentamente? Não é sobre julgar, é sobre proteger o que Deus está construindo em você. A paz de Cristo é sagrada, e quando ela é roubada repetidamente por uma presença, Deus pode estar sinalizando algo. Preste atenção no que acontece dentro de você. Se ao lado de alguém você sente angústia constante, culpa sem razão, peso espiritual que não existia antes, isso não é coincidência. Deus pode estar permitindo que você sinta isso para que você perceba que aquela proximidade, neste momento, não é saudável para o seu crescimento espiritual. E quando Deus permite que a paz se vá na presença de alguém, Ele não está sendo cruel. Ele está sendo claro. A pergunta é: você está ouvindo? Deus não precisa gritar para guiar. Muitas vezes, Ele simplesmente fecha portas, e quando Ele faz isso, nenhum esforço humano consegue abri-las. Você já tentou forçar uma reaproximação e sentiu como se estivesse empurrando uma parede? Como se cada tentativa sua fosse ignorada, adiada ou respondida com frieza educada. Isso não é rejeição, é redirecionamento. Ellen White ensinou que Deus, em sua sabedoria, às vezes permite que relacionamentos esfriem, porque Ele vê o que você ainda não vê. Ele sabe que aquela pessoa naquele momento não está no mesmo caminho espiritual que você, e insistir pode te desviar. Tem gente que Deus afasta porque o tempo de convivência terminou. Não por maldade, não porque você ou a pessoa sejam ruins, mas porque a missão daquele vínculo se cumpriu. E tentar reacender algo que Deus já encerrou é lutar contra a vontade dele. É querer abrir uma porta que ele propositalmente trancou. Você percebe quando isso acontece. Os encontros param de fluir. As conversas ficam forçadas. Você sente que está sempre dando o primeiro passo, sempre buscando, sempre tentando manter viva uma chama que o outro já deixou apagar. E o pior, você se culpa por isso. Acha que é falha sua, que você não foi bom o suficiente. Mas e se não for sobre você? E se Deus estiver fechando aquela porta porque do outro lado existe um caminho melhor? E se Ele estiver te protegendo de um desgaste que você ainda não enxerga? Às vezes, a maior misericórdia de Deus é impedir que você continue em um lugar onde não há mais crescimento espiritual. Quando as portas se fecham sozinhas, não force, não suplique, não se humilhe tentando reabrir o que Deus selou. Apenas confie e espere para ver o que Ele vai abrir no lugar. A Bíblia diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E isso não significa apenas pessoas visivelmente erradas. Às vezes, as companhias mais perigosas são aquelas que parecem inofensivas. Aquelas que não te afastam de Deus de forma escancarada, mas que aos poucos vão esfriando sua fé. Você já percebeu como, depois de passar tempo com certas pessoas, você ora menos, lê a Bíblia com menos vontade, sente menos desejo de buscar a Deus? Não houve uma palavra direta contra a fé, mas houve piadas sutis, comentários que minimizaram sua convicção, silêncios que te fizeram sentir exagerado por levar Deus a sério. Ellen White advertiu que o maior perigo não vem dos inimigos declarados da fé, mas daqueles que,
com carinho, te fazem duvidar da importância de ser radical para Cristo. Ela escreveu que Satanás usa pessoas queridas, próximas, até familiares, para plantar sementes de dúvida disfarçadas de sensatez. E quando você percebe, sua chama já está quase apagada. Isso não é sobre ser arrogante ou achar que você é melhor que ninguém. É sobre proteger o que Deus plantou em você. Sua fé é preciosa. Ela foi conquistada com lutas, lágrimas, noites de oração. E se alguém, mesmo sem querer, está apagando isso em você, Deus tem todo o direito de permitir um afastamento. Existe uma diferença entre amar alguém e deixar que esse alguém destrua o que Deus está construindo em você. Jesus amava a todos, mas não andava com todos. Ele escolhia com quem passar tempo. E se o Filho de Deus fazia isso, por que você acha que não deveria fazer? Quando sua fé começa a vacilar ao lado de alguém, preste atenção. Deus pode estar sinalizando que é hora de criar distância. Não por ódio, mas por amor ao que Ele está fazendo em você. Culpa é uma arma poderosa. E quando ela vem de Deus, ela tem um propósito claro: te levar ao arrependimento e à restauração. Mas quando ela vem de outra fonte, ela te paralisa, te aprisiona e te faz sentir que você nunca é suficiente. Você já conviveu com alguém que te fazia sentir culpado o tempo todo? Não por coisas que você fez de errado, mas simplesmente por existir do jeito que você é, por ter limites, por dizer não, por escolher Deus em vez de agradar. Esse tipo de culpa não é espiritual, é manipulação disfarçada de afeto. Ellen White escreveu que há relacionamentos nos quais a culpa é usada como corrente emocional. A pessoa te faz sentir que você está sempre devendo, sempre e falhando, sempre aquém. E você passa a viver tentando compensar algo que nem sabe direito o que é. Isso não vem de Deus. Deus convence do pecado, mas também liberta. A culpa que aprisiona sem solução vem de outro lugar. Quando Deus permite distância em um relacionamento onde você se sente constantemente culpado, Ele está te libertando. Ele está dizendo: você não precisa carregar esse peso. Você não precisa viver se desculpando por respirar. Eu te criei para a liberdade, não para a prisão emocional. A Bíblia diz que, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se ao lado de alguém você só sente aprisionamento, algo está profundamente errado. E Deus, em sua misericórdia, pode estar permitindo que aquele vínculo se dissolva para que você respire de novo. Você não foi criado para viver sob culpa constante. Você foi criado para viver em graça. E quando alguém rouba isso de você, mesmo que sem querer, Deus tem o direito de intervir. E muitas vezes, Ele intervém através do afastamento. Você já tentou de tudo para manter uma amizade ou um relacionamento vivo, mas parece que o universo inteiro conspira contra? Você marca um encontro e algo acontece. Você manda mensagem e a resposta demora dias. Você tenta uma conversa profunda e a pessoa desvia. Não é falta de interesse seu, é Deus dizendo: pare. Ellen White ensinou que a providência divina se manifesta também no fechamento de portas. Deus não precisa enviar um anjo para dizer não. Ele simplesmente impede. Ele permite que as circunstâncias falem, e quando você insiste em forçar algo que ele está bloqueando, você está lutando contra a vontade dele. Isso dói, porque você ama aquela pessoa, porque você investe tempo, energia, oração. Mas e se Deus estiver permitindo esse bloqueio, porque Ele sabe que aquela reaproximação, neste momento, seria prejudicial para você? E se Ele estiver te protegendo de um desgaste emocional que você ainda não consegue enxergar? Tem relacionamentos que Deus encerra por uma temporada. E tem relacionamentos que Ele encerra de forma definitiva. E a sabedoria está em discernir a diferença. Mas em ambos os casos, quando Ele fecha, você não abre. Quando Ele diz não agora ou não mais,
você confia. A insistência emocional pode parecer fidelidade, mas às vezes é apenas teimosia espiritual. É querer o seu jeito em vez do jeito de Deus. É dizer, eu sei o que é melhor para mim, quando Deus, que vê o fim desde o princípio, está dizendo claramente, esse caminho não. Quando Deus bloqueia todas as suas tentativas de reaproximação, não force, não suplique, não se humilhe, apenas pare, respire e pergunte, Senhor, o que tu estás tentando me dizer? A resposta pode te surpreender e pode te libertar. Limites não são falta de amor. Limites são amor próprio santificado. Quando você estabelece limites baseados em convicções espirituais e alguém constantemente os desrespeita, isso não é um detalhe. É um sinal vermelho brilhante. Talvez você tenha dito que não quer participar de certas conversas, certos ambientes, certos comportamentos. E a pessoa insiste, faz piada, te chama de exagerado, te faz sentir culpado por ter princípios. Isso não é amizade. Isso é desrespeito disfarçado de intimidade. Ellen White alertou que um dos sinais de influência perigosa é quando alguém tenta, de forma sutil ou direta, enfraquecer suas convicções. Não precisa ser algo escandaloso. Pode ser apenas uma pressão constante para que você relaxe seus padrões, uma insistência para que você seja menos religioso, uma zombaria leve sempre que você menciona Deus. A Bíblia diz, não endureçais o vosso coração. E isso vale também para relacionamentos. Se você tem dito não e a pessoa continua pressionando, Deus pode estar permitindo distância para te proteger de alguém que, mesmo sem perceber, está tentando te moldar à imagem dela e não à imagem de Cristo. Você não precisa ser rude, você não precisa brigar, mas você também não precisa ceder. Limites espirituais existem para te manter vivo espiritualmente, e quando alguém tenta derrubá-los repetidamente, o afastamento não é orgulho, é sobrevivência espiritual. Deus nunca vai te pedir para abrir mão da sua identidade em Cristo para manter alguém por perto. Se esse é o preço é alto demais. E quando Ele permite distância nesses casos, Ele está te honrando. Ele está dizendo, sua fidelidade a mim vale mais do que qualquer relacionamento humano. Existe uma versão de você que Deus sonhou, uma versão cheia de propósito, de fé, de ousadia espiritual. E depois, existe a versão que algumas pessoas tentam moldar, mais comportada, mais silenciosa, mais normal, mais parecida com o mundo. Quando você percebe que para manter alguém perto, você precisa ser menos do que Deus te chamou para ser, isso não é relacionamento, é prisão. E Deus não te tirou do Egito para te colocar em outro cativeiro. Ellen White escreveu que muitos cristãos perdem o chamado de Deus porque escolhem agradar pessoas em vez de agradar ao Senhor. Ela disse que há amizades que exigem que você diminua sua luz para não incomodar, que você silencie sua fé para não constranger, que você esconda seus dons para não ameaçar. E quando você começa a fazer isso, algo dentro de você morre, aos poucos, silenciosamente. Você olha no espelho e não reconhece mais quem você é, porque você tem vivido uma versão editada de si, mesmo só para manter alguém confortável. E Deus não te criou para isso. Jesus nunca diluiu quem Ele era para agradar ninguém. Ele amava, mas não se anulava. Ele servia, mas não se prostrava diante de homens. E se você está tendo que se prostrar emocionalmente diante de alguém para que esse alguém continue ao seu lado, isso não é amor, é idolatria relacional. Quando Deus permite distância nesses casos, Ele está te devolvendo para você mesmo. Ele está dizendo, eu não te criei para ser sombra de ninguém. Eu te criei para brilhar.
E se alguém não suporta a sua luz, o problema não é a luz, é a visão dessa pessoa. E talvez seja a hora de seguir em frente. Esse é o sinal mais claro de todos e também o mais ignorado. Quando você se afasta de alguém e, em vez de sentir vazio, você sente alívio. Em vez de sentir saudade dolorosa, você sente paz profunda. Em vez de sentir que perdeu algo, você sente que recuperou algo precioso, você mesmo. Essa paz não é frieza, não é indiferença, é confirmação divina. É Deus dizendo: eu permiti esse afastamento e estou te sustentando nele. Ellen White escreveu que quando Deus aprova uma separação, Ele enche o coração com uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Você pode até sentir culpa por sentir paz. Você pode achar que deveria estar sofrendo mais. Mas e se essa paz for a resposta que você tanto pediu em oração? E se for Deus te mostrando, de forma clara, que aquele relacionamento não era mais saudável para você? A Bíblia diz que a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Guardar significa proteger. E quando Deus te dá paz no afastamento, Ele está te protegendo. Ele está te guardando de algo que você, no calor da emoção, não conseguiria ver. Não lute contra essa paz. Não tente fabricar uma saudade que não existe. Não force um sofrimento só porque você acha que deveria sentir. Se Deus te deu paz, é porque Ele aprova o que está acontecendo. E você pode descansar nisso. Tem gente que Deus afasta porque o tempo acabou. Tem gente que Ele afasta porque o propósito mudou. E tem gente que Ele afasta porque a presença dela estava impedindo o que Ele quer fazer em você. E em todos os casos, quando a paz vem, você sabe, Deus está no controle. E está tudo bem. Existe um momento em que Deus transforma a forma como você se relaciona com alguém. Você deixa de buscar a presença física e começa a interceder no espírito. Você deixa de tentar consertar o relacionamento com palavras e passa a entregá-lo nas mãos de Deus com oração. Isso não é desistência, isso é maturidade espiritual. Ellen White ensinou que há pessoas que Deus tira da nossa vida cotidiana e coloca no nosso altar de oração. Não porque deixamos de amá-las, mas porque o amor evoluiu. Deixou de ser dependência emocional e se tornou intercessão santa. Quando você percebe que ora mais por alguém do que fala com alguém, Deus está te ensinando algo profundo. Você não é o salvador dessa pessoa. Você não é responsável por carregá-la. Sua missão não é estar sempre presente fisicamente, mas estar sempre fiel espiritualmente. E isso liberta os dois. Talvez essa pessoa esteja passando por uma jornada que você não pode acompanhar de perto. Talvez Deus esteja trabalhando nela de formas que a sua presença atrapalharia. Ou talvez Ele esteja trabalhando em você de formas que exigem solidão. Em ambos os casos, a oração sustenta o que a proximidade não pode mais fazer. Você já reparou como alguns dos relacionamentos mais saudáveis que você tem hoje são aqueles onde não há cobrança de presença constante, mas há compromisso de oração contínua, onde não há dependência emocional, mas há respeito espiritual? Isso é amor maduro. Isso é amor que confia em Deus mais do que confia na proximidade. Quando Deus transforma alguém de companhia em missão de oração, não resista. Não sinta que você falhou. Entenda que Deus está te promovendo. Está te tirando do papel de controlador e te colocando no papel de intercessor. E esse é um papel muito mais poderoso do que você imagina. Esse é o sinal que liberta de vez. Quando você percebe que a pessoa que você tanto queria proteger, cuidar, sustentar emocionalmente, está bem, mesmo sem você. Na verdade, às vezes até melhor sem você. E isso dói, mas também cura, porque você entende que não era você o sustento daquela vida. Era Deus. Você era apenas um instrumento temporário. E quando o tempo acabou,
Deus levantou outros instrumentos, ou simplesmente assumiu Ele mesmo o cuidado direto, e você pode soltar. Ellen White escreveu que um dos maiores erros espirituais é achar que somos indispensáveis na vida de alguém. Ela disse que Deus nunca depende de um único canal para abençoar. Quando Ele permite afastamento, Ele já preparou outra forma de cuidar. E confiar nisso é essencial para seguir em paz. Você já se pegou preocupado com alguém que se afastou, achando que sem você aquela pessoa estaria perdida? E depois você descobriu que ela está bem, crescendo, evoluindo, encontrando novos caminhos. E você percebeu: Deus nunca precisou de mim para cuidar dela. Ele só me usou enquanto fez sentido. Isso não diminui o que você foi, não invalida o que vocês viveram, mas te liberta da ilusão de que você é o centro da história de alguém. Você não é. Deus é. E quando você entende isso, você para de lutar para voltar onde Deus já te tirou. A maior prova de amor maduro é conseguir se alegrar com o bem-estar de alguém mesmo quando você não faz mais parte daquele bem-estar. E quando você chega nesse ponto, você sabe, Deus completou a obra. E você está livre para seguir para onde Ele está te chamando agora. Se você chegou até aqui, algo dentro de você reconheceu pelo menos um desses sinais. Talvez todos. E agora você está diante de uma escolha que só você pode fazer. Vai continuar forçando uma porta que Deus fechou, ou vai confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo? Nem todo afastamento é abandono, nem toda distância é frieza. Às vezes, Deus permite que pessoas se afastem porque Ele quer te aproximar dEle, porque Ele sabe que enquanto você estiver agarrado a certos vínculos, você não vai conseguir abraçar o propósito que Ele preparou para você. Ellen White escreveu que os caminhos de Deus nem sempre fazem sentido no momento. Mas quando olhamos para trás, depois de algum tempo, entendemos perfeitamente por que Ele permitiu cada perda, cada separação, cada porta fechada, e agradecemos, porque vemos que cada afastamento foi, na verdade, um livramento. Deus nunca tira algo de você sem ter algo melhor preparado. Mas enquanto você insistir em segurar o que Ele está pedindo para soltar, você não vai conseguir receber o novo. Suas mãos precisam estar vazias para que Ele possa enchê-las de novo. E isso exige coragem, exige fé, exige confiança absoluta de que Ele cuida de você. Hoje, se você reconheceu que Deus está permitindo distância em algum relacionamento, não lute, não force, não suplique, apenas entregue. Ore pela pessoa, abençoe de longe. E siga em frente, confiando que o Deus que cuida dos pássaros do céu, que veste os lírios do campo, também cuida de você. E também cuida de quem se afastou. A jornada espiritual não é sobre acumular pessoas, é sobre seguir a Deus. E às vezes, para seguir a Deus, você precisa soltar pessoas. Não com raiva, não com amargura, mas com gratidão pelo que foi, com paz no que é e com esperança no que ainda será. Porque Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra. E o que Ele tem preparado para você do outro lado vale cada passo de fé que você precisa dar agora. Se esta mensagem tocou você, compartilhe nos comentários qual desses sinais mais te impactou. Estamos orando por você. E lembre-se, Deus cuida de você. Sempre cuidou, sempre cuidará.